No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Beatriz não acredita em Beto, e Bia comemora silenciosamente a conquista de mais um passo em seu plano. Ela se sente vitoriosa ao ver Beatriz cada vez mais distante de Beto, sem imaginar que sua felicidade pode ser breve. Enquanto isso, Maristela cede à chantagem de Zélia, entregando documentos comprometedores em troca do silêncio da rival. A tensão a consome, mas ela não vê outra saída. Beatriz, arrasada com as acusações contra Beto, desabafa com Glorinha, sua amiga de longa data, compartilhando sua angústia e confusão. Glorinha tenta consolar Beatriz, mas também percebe as pontas soltas na história. Clarice sofre com fortes dores de cabeça e desconfia de que algo mais grave esteja acontecendo. Preocupada, decide marcar uma consulta médica. Em um momento decisivo, Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz, mas se recusa a revelar quem o ajudou. Furioso, Beto confronta Basílio, mas decide usar essa revelação como ponto de partida para reverter a situação. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Enquanto isso, Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa, numa tentativa de estreitar os laços com ele. Ulisses, surpreso com o convite, aceita, embora desconfie das intenções de Ana Maria. Glorinha, em um ato de lealdade, procura Beto e afirma acreditar nele, prometendo ajudá-lo a provar sua inocência. Juntos, eles começam a ligar os pontos e desconfiam que Bia possa ter sido cúmplice de Basílio. Basílio, por sua vez, pressiona Maristela para conseguir um emprego na perfumaria carioca, ameaçando expor um segredo dela caso não seja atendido. Nelson é grosseiro com Anita durante uma discussão na frente de Edu, que observa tudo em silêncio, intrigado com a atitude de Nelson. Celeste começa a desconfiar do comportamento de Mauro, que anda misterioso e evasivo. Raimundo decide conversar com Lígia sobre o que aconteceu com Beto, compartilhando informações que podem ajudá-lo. Beto e Glorinha deduzem que Bia está envolvida na armação e resolvem agir. Enquanto isso, Zélia se muda para seu novo apartamento, planejando seus próximos passos. O confronto mais aguardado acontece quando Beto enfrenta Bia na frente de Clarice. Durante a discussão, segredos começam a vir à tona e Clarice, já abalada pelas dores, desmaia, criando um novo caos e deixando todos em suspense sobre o futuro. Zélia começa a investigar os mistérios por trás das constantes dores de cabeça que Clarice tem sofrido. Inicialmente, Zélia tenta não se envolver, mas os sintomas de Clarice parecem mais sérios do que ela imagina, despertando uma sensação de urgência. Clarice vinha se queixando de dores de cabeça frequentes, que com o tempo se tornaram quase incapacitantes. Embora a mocinha seguisse tomando os remédios prescritos, sua saúde não melhorava. Na verdade, as dores só aumentavam. O comportamento errático de Clarice chamou a atenção de Zélia, que começou a notar algo peculiar. Sempre após ingerir os comprimidos, Clarice apresentava sinais de confusão mental e cansaço extremo. Isso despertou uma suspeita em Zélia, que decidiu observar a situação mais de perto. Determinada a descobrir se o problema estava nos medicamentos, Zélia toma uma atitude ousada. Rouba um comprimido do frasco de Clarice. Em sua mente, a hipótese de que o remédio pudesse ser o culpado pelas dores parecia lógica, mas precisava de provas. Para isso, ela decidiu realizar um teste nada convencional, envolvendo Orlando. No dia seguinte, Zélia dissolve o comprimido em um chá e oferece a Orlando, alegando ser uma infusão relaxante. Sem desconfiar de nada, ele aceita e toma a bebida. Para surpresa de Zélia, ou talvez não, Orlando acorda horas depois com uma dor de cabeça insuportável. Virgem Santa, nunca senti uma dor de cabeça tão forte na vida, reclama ele, massageando as têmporas enquanto Zélia, ansiosa, toma nota mental de cada detalhe. Zélia percebeu que precisava ir além para entender o que estava acontecendo com Clarice. Com a ajuda dos livros de química farmacêutica de Orlando, ela começa a investigar a composição do comprimido. Depois de horas de leitura e análise, encontra a resposta que procurava.
O medicamento contém uma substância que atua como tranquilizante e é usada para tratar transtornos mentais. Entretanto, em doses elevadas, podia causar confusão mental, enxaquecas severas e até lapsos de memória. Isso mesmo, é um fármaco antipsicótico. Diz aqui que, em excesso, pode levar a efeitos colaterais graves. Estão dando isso para Clarice de propósito, exclama Zélia ao desvendar o mistério. Com essa descoberta, Zélia começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela sabia que Clarice era constantemente manipulada por Maristela e Juliano, dois personagens que tinham uma estranha obsessão em mantê-la sob controle. Agora parecia evidente que o medicamento estava sendo usado como uma ferramenta para evitar que Clarice recobrasse a memória, mantendo-a em um estado de vulnerabilidade física e mental. Zélia, indignada, concluiu: Maristela e Juliano estão dopando a Clarice para ela não recuperar a memória, estão torturando a coitada com essas enxaquecas. E do que será que não querem que ela se lembre? A investigação de Zélia trouxe mais perguntas do que respostas. Ela sabia que Maristela e Juliano tinham algo a esconder. Mas o quê? Clarice, antes de sofrer o acidente que lhe causou perda de memória, era uma mulher forte e determinada, com um passado que ainda não tinha sido completamente revelado. Zélia começou a suspeitar que, além de tentarem esconder algo importante, Maristela e Juliano poderiam estar ligados diretamente à amnésia de Clarice. Será que foi só um acidente mesmo? Zélia perguntou a si mesma. Ou será que eles causaram isso de propósito para manipulá-la? A possibilidade de um plano macabro começou a ganhar força em sua mente, e ela decidiu que não descansaria até descobrir a verdade. Determinada a salvar Clarice, Zélia traçou um plano ousado. Ela sabia que precisaria confrontar Maristela e Juliano, mas também entendia que seria perigoso agir sem provas concretas. Decidiu então investigar o passado de ambos e buscar aliados que pudessem ajudá-la. O clímax da história promete ser cheio de tensão e revelações chocantes. Zélia está determinada a expor a verdade, mas sabe que isso poderá colocar sua própria vida em risco. Já Maristela e Juliano farão de tudo para manter seus segredos escondidos, inclusive se livrar de quem quer que ameace seus planos. O papel de Zélia em Garota do Momento vai além de ser apenas uma amiga preocupada com Clarice. Ela é a força que impulsiona a trama a desmascarar os mistérios ocultos que cercam a protagonista. Sua coragem, determinação e inteligência transformam sua investigação em uma verdadeira jornada para proteger Clarice de algo muito maior e mais sombrio do que imaginava. As descobertas feitas por Zélia não apenas revelam a gravidade da situação de Clarice, mas também abrem portas para questionamentos sobre as intenções e motivações de Maristela e Juliano. O uso de um medicamento com efeitos tão devastadores, aparentemente administrado de forma deliberada, é um indício de que os dois antagonistas escondem segredos que vão além do desejo de manipular Clarice. Há algo em seu passado, ou talvez em sua memória perdida, que representa uma ameaça direta a esses personagens. Uma verdade que eles estão dispostos a tudo para manter enterrada. Zélia, no entanto, não se deixa intimidar. Ela sabe que a luta por justiça é árdua e que, ao desafiar Maristela e Juliano, está colocando sua própria segurança em risco. Mas é justamente essa bravura que a torna uma personagem tão fascinante. Enquanto outros poderiam se intimidar ou escolher o caminho mais seguro, Zélia segue em frente, mesmo diante de adversidades. Sua determinação em descobrir a verdade e proteger Clarice é o que mantém a história viva, cheia de tensão e reviravoltas. Por outro lado, a situação de Clarice é um lembrete poderoso de como a manipulação e o abuso psicológico podem destruir uma pessoa. Ela vive aprisionada em sua própria mente, incapaz de entender completamente o que está acontecendo com ela. Essa vulnerabilidade, no entanto, não é sinônimo de fraqueza, mas de resistência. Mesmo sob o efeito dos medicamentos, Clarice começa a questionar as pessoas ao seu redor e a desconfiar das intenções de Maristela.
Isso sugere que, no fundo, sua força interior ainda está intacta, pronta para emergir no momento certo. O confronto entre Zélia e os vilões promete ser explosivo. Maristela e Juliano, claramente capazes de tudo para proteger seus interesses, não hesitarão em tomar medidas drásticas contra quem quer que os ameace. No entanto, Zélia tem algo que eles não têm: um coração cheio de justiça e um desejo genuíno de fazer o bem. Sua vantagem não está em ser mais esperta ou mais cruel, mas em sua capacidade de lutar por algo maior do que ela mesma. À medida que a trama avança, novos segredos serão revelados. Quem são realmente Maristela e Juliano? Qual é o verdadeiro papel de Zélia nessa história cheia de intrigas? Essas perguntas mantêm os espectadores na ponta dos assentos, ansiosos pelo próximo passo dessa narrativa intrigante. Clarice, com a ajuda de Zélia, terá a chance de recuperar não apenas sua memória, mas também sua autonomia e dignidade. E Zélia, por sua vez, se consolidará como uma heroína improvável, provando que o verdadeiro poder está na determinação de fazer o bem, mesmo quando tudo parece estar contra você. Basílio mostrará que é capaz de mudar completamente o curso de sua trajetória. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, ele tenta uma reaproximação com Beatriz, sua amiga de longa data. No entanto, o que Beatriz ainda não sabe é que Basílio, movido por sentimentos de inveja, é manipulado por Maristela e se aliou a ela para separar Beatriz de Beto. No início, Basílio acreditava que estava apenas protegendo Beatriz de um relacionamento que, segundo ele, não era bom para ela. Contudo, à medida que se envolve nos esquemas de Maristela, ele começa a perceber a verdadeira natureza de seus aliados. Entre os membros do círculo de Maristela está Juliano, um homem de aparência refinada, mas cujas ações revelam um lado sombrio e perigoso. Basílio logo se dá conta de que Juliano não é apenas um conspirador comum. Ele é alguém disposto a tudo para alcançar seus objetivos. Durante uma reunião sigilosa entre Maristela e Juliano, Basílio descobre um segredo devastador. Juliano já sabe que Beatriz é filha biológica de Clarice, uma revelação que ameaça diretamente seus planos de poder. Com medo de que essa descoberta coloque Juliano em uma posição de vulnerabilidade, o vilão planeja eliminar Beatriz antes que ela possa revelar a verdade. Inicialmente, Basílio hesita em agir. O medo de enfrentar Juliano e a culpa por suas próprias ações o paralisam, mas, aos poucos, sua consciência começa a pesar. Ele percebe que, ao continuar em silêncio, estará condenando Beatriz a um destino trágico. O ponto de virada ocorre quando Basílio, angustiado, decide abandonar sua aliança com Maristela e procurar Beatriz. Em uma cena emocionante, ele alerta a amiga sobre os planos de Juliano, revelando toda a verdade. Seu envolvimento com Maristela, as ameaças de Juliano e o perigo iminente que ela corre. Apesar da surpresa e da dor de saber que Basílio fazia parte do complô contra ela, Beatriz reconhece o arrependimento do amigo e decide confiar em suas palavras. Determinada a enfrentar Juliano e descobrir mais sobre sua história, Beatriz decide que é hora de contar pessoalmente a Clarice sobre seu parentesco. Ela acredita que a única maneira de se proteger e, ao mesmo tempo, libertar sua mãe do domínio psicológico de Juliano é confrontar a verdade. Para isso, Beatriz decide levar Clarice a Petrópolis, cidade onde a mãe passou parte de sua juventude e onde, segundo ela, suas lembranças podem voltar. Durante essa viagem, Clarice começa a recuperar pedaços de sua memória perdida. Passeando por ruas que lhe são familiares, visitando antigos lugares e revisitando objetos do passado, ela gradualmente se lembra de detalhes importantes de sua vida. É em um momento de profunda emoção que Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua filha, abraçando-a e prometendo nunca mais deixá-la. Com sua memória restaurada, Clarice decide enfrentar Juliano. Ela se lembra de todas as mentiras que ele contou e de como manipulou sua vida, roubando não apenas seu passado, mas também seu futuro. Determinada, Clarice reúne forças para confrontá-lo, enquanto Beatriz,
agora mais segura e protegida, decide ajudá-la nessa missão de justiça. Enquanto isso, Basílio, consumido pelo desejo de reparar seus erros, se junta a Beatriz e Clarice na luta contra Juliano. Sua decisão de abandonar a vida de intrigas e se tornar uma força do bem não só reforça a confiança de Beatriz, mas também marca sua redenção definitiva. Ele se torna a peça-chave para revelar os esquemas de Juliano e Maristela, fornecendo informações valiosas que podem destruir a rede de mentiras construída pelos dois. Com Clarice de volta à sua plena capacidade e Beatriz mais determinada do que nunca, mãe e filha traçam um plano para expor Juliano publicamente. A união das duas simboliza não apenas o renascimento de Clarice, mas também a força inabalável de Beatriz, que mesmo diante de tantas adversidades, encontrou um caminho para superar os desafios. Enquanto isso, Juliano, ao perceber que seu segredo está prestes a ser revelado, começa a agir de maneira desesperada, o que leva a eventos ainda mais tensos. Mas agora, com a verdade de seu lado, Beatriz está pronta para enfrentar o vilão e garantir que ele pague por todos os seus crimes. Garota do Momento apresenta, nesse arco, uma mensagem poderosa sobre redenção e coragem. Basílio prova que, mesmo após erros graves, é possível encontrar o caminho de volta, desde que haja arrependimento genuíno. Beatriz, por sua vez, mostra que a verdade e a determinação são armas poderosas contra as injustiças. E Clarice, ao recuperar sua memória e enfrentar seus traumas, simboliza a força do renascimento e do reencontro com quem se é de verdade. Esse capítulo marca não apenas o início do fim para Juliano e Maristela, mas também um novo começo para Beatriz, Basílio e Clarice, cujas vidas estão entrelaçadas em uma história de desafios, redenção e justiça. A história ressalta que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho mais poderoso para enfrentar os desafios. Beatriz, que começou sua jornada em busca de respostas sobre seu passado, emerge como uma mulher mais forte, determinada a proteger a si mesma e aqueles que ama. A revelação de que ela é filha de Clarice não apenas trouxe à tona segredos antigos, mas também uniu mãe e filha em um laço inquebrável de amor e superação. Clarice, por sua vez, representa a força do renascimento. Após anos de manipulação e traumas causados por Juliano, ela encontrou em Beatriz a motivação necessária para recuperar sua memória e tomar as rédeas de sua vida. A aliança entre as duas simboliza um renascimento emocional e psicológico, mostrando que, mesmo diante das adversidades mais intensas, a união familiar pode ser a força que transforma vidas. Basílio, que começou como um personagem ambíguo e de intenções questionáveis, mostra que a redenção é possível quando há sinceridade no arrependimento. Ao perceber o erro de suas escolhas e optar por ajudar Beatriz, ele não apenas salva a amiga, mas também se salva de um caminho de destruição pessoal. Sua evolução reflete o poder da empatia e da coragem de enfrentar os próprios erros para fazer o que é certo. Juliano, o vilão central, demonstra que a ganância e a manipulação têm um limite. Sua queda iminente não será apenas resultado dos atos heróicos de Beatriz, Clarice e Basílio, mas também das consequências inevitáveis de suas ações egoístas e cruéis. Ele se torna um exemplo claro de que os alicerces da mentira sempre desmoronam diante da verdade. Essa história, carregada de reviravoltas, lições e emoções, deixa uma mensagem poderosa sobre o valor da justiça, a importância da coragem e o impacto transformador do amor. À medida que os personagens seguem para o desfecho de suas jornadas, fica claro que a união, a verdade e o arrependimento são capazes de reconstruir vidas e mudar destinos, independentemente das dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Cada personagem, com suas falhas e virtudes, mostra que o final de uma história é apenas o começo de novas possibilidades. Beatriz, Clarice e Basílio, juntos, provam que o bem é sempre mais forte.
e que, quando guiados pela verdade e pelo amor, todos podem encontrar seu caminho, por mais tortuoso que ele tenha sido.